Olá, irmãos, graça e paz, amém? Vamos começar o nosso culto. Queria convidá-lo a ficar de pé nesse momento, para iniciarmos e fazermos a leitura alternada do Salmo 106. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja lê os versos pares. E mais uma vez eu gostaria de ressaltar, talvez nem todos tenham a noção da importância que é ler a palavra do Senhor no culto. À medida que nós lemos a palavra do Senhor, nós ouvimos a voz do próprio Deus. Por isso eu peço que você leia nesse momento não mecanicamente, mas busque ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra. Amém? Vamos ler. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Leiamos juntos. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Senhor, nós queremos te louvar, porque apesar dos nossos pecados, apesar de muitas vezes de parecer com o teu povo no Antigo Testamento, o Senhor se mantém fiel à aliança que fez conosco. Nós te somos gratos por isso. E nesse momento pedimos pelo teu auxílio, Senhor. Ajuda-nos a te adorar de forma agradável, a exaltar o teu santo nome, a fazer isso em comunidade e em todos os elementos desse culto. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver
Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso, Criador. Deus soberano, excelso, Criador. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura. Glória e majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Deus, eu me alegro em ti, és a minha força, meu libertador. Eu, tão pequeno e fraco, em ti exaltado, rocha e redentor. Exaltaste o pobre, destronando o nobre. Deus soberano,
governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós, Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Deus, seu Filho nos deu, graça concedeu, vencendo nossas guerras. Nós o rejeitamos, longe caminhamos, procurando o Rei. Exaltaste o pobre, deshonrando o nobre, Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós, Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Deus soberano, Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós, Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Perdido andei na escuridão, pensando me encontrar, quis vida, paz, satisfação, morrendo em meu pecar. Jamais pensei ser um dos teus, por um rebelde eu ser. Se antes não me amasses, Deus, não ia te querer. Mas ao seguir em petição, sem custos calcular, mudasse a minha condição e veste a cruz mostrar. Ali eu vi o amor de Deus, sofreste em meu lugar. Tomaste o juízo que era meu, pra graça eu desfrutar. Aleluia, aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Só teu Senhor eu quero ser, viver pra demonstrar que
que a força pra te obedecer jamais de mim virá. Pai, me salvaste, vem me usar como convém a ti. E então pra sempre vou cantar, só me glorio em ti. E então pra sempre vou cantar, só me glorio. Jesus pra mim, aleluia, minha vida é Cristo, aleluia, tudo é Jesus pra mim, aleluia. Minha vida é Cristo. Você pode sentar nesse momento e eu o convido a fazer a sua oração em confissão por seus pecados. Tome esse tempo, fale com o Senhor, confessando os seus pecados a Ele. Santo Deus, como diz a Tua palavra, nós pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque apesar da Tua grandeza, nós pecamos contra o Senhor. E nós te louvamos, porque o Senhor nos escolheu, não porque éramos notórios, não porque fazíamos algo de bom, mas porque o Senhor teve graça e derramou graça sobre nós. Mas nós sabemos que somos pecadores. É por isso que nesse momento elevamos as nossas vozes para confessar nossos pecados a Ti. E nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes falta-nos generosidade nas nossas contribuições. Muitas vezes nós temos com a igreja local a mentalidade de investidores que colocam algum dinheiro na igreja para ter seus desejos e vontades atendidos. Por isso, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a doar com gratidão em nossos corações, de acordo com aquilo que temos e com generosidade, Senhor. Nós também te pedimos perdão, Senhor, porque em muitos momentos falta-nos amor pelos perdidos. Em relação a algumas pessoas, nós tendemos a pensar, o Senhor não pode salvar aquela pessoa é muito má. E nós esquecemos que fomos alcançados por Ti por graça. Por isso, mais uma vez, nós te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós.
Ajuda-nos a orar pelos perdidos, por aqueles que ainda não foram alcançados, mas que já foram escolhidos antes da fundação do mundo. Ajuda-nos também, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, apesar das dificuldades e apesar de parecer improvável que haja salvação disponível para algumas pessoas. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque em Cristo há perdão disponível para os nossos pecados. Nós somos o Teu povo e Tu és o nosso Deus. Por isso nós Te somos gratos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Louvado seja Deus por estarmos em sua casa. Que bom louvar ao Senhor, bendizer o seu santo nome. Irmãos, gostaria apenas de avisar que o nosso pastor Renan, ele está nesse momento visitando a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. A igreja de Niterói. Igreja Presbiteriana de Niterói, igreja esta que nos doou a tenda, e o pastor está lá levando a mensagem e levando as notícias do nosso trabalho àqueles irmãos. E aproveitando, irmãos, que estamos falando da nova tenda, informamos que os trabalhos estão acontecendo no novo local. Graças a Deus, as coisas estão bem encaminhadas, e se Deus quiser, no mês de julho, estaremos na nova casa louvando o nosso Deus. Queremos, irmãos, informar e pedir que os irmãos continuem orando por esse trabalho, como também os irmãos orem para que Deus levante irmãos que venham contribuir com esta obra. Apesar, irmãos, de termos realizado a nossa assembleia e ter feito aquela permuta, nós ainda precisamos para dar continuidade ao trabalho. É como que quando a gente aluga uma casa, quando a gente entra, a gente começa a ver uma coisa ali, outra coisa aparece, de repente quando você toca em alguma coisa cai, e aí você tem que refazer. Então isso está aparecendo e nós precisamos de recursos, de mais recursos. Que você ore, meu irmão, que Deus toque no seu coração, que Deus levante homens e mulheres para contribuir com a igreja, com a casa do Senhor, e assim possamos trabalhar e, se Deus quiser, participar desta obra para a glória do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento, a fazermos mais uma oração ao nosso Deus, a colocar diante do Senhor os nossos agradecimentos, como também as nossas petições. Creia, meu querido irmão, que Deus, Ele é um Deus que cumpre suas promessas. É um Deus que jamais se arrepende. É um Deus que tem traçado a nossa jornada para a glória e para o louvor do seu santo nome. Oremos ao nosso Senhor. Ó Deus, a Tua palavra nos diz que devemos Te exaltar, porque Tu és o nosso Rei. Por isso, meu Senhor, devemos bendizer o Teu nome para todo o sempre. Por isso, Pai bendito, todos os dias Te bendiremos e Te louvaremos, ó Deus, porque Tu és grande, Tu és digno, Senhor, de ser louvado. A Tua grandeza, Pai de amor, não tem limites. Por isso, ó Deus, nos ajude para que possamos a cada dia proclamar o glorioso esplendor da Tua majestade. E que venhamos a cada dia, ó Deus, meditar nas maravilhas que o Senhor tem feito.
Deus, queremos te agradecer a ti pela nossa assembleia neste último domingo. Louvamos a ti, ó Deus, por tudo ter corrido bem. Que nós, Senhor, venhamos descansar na tua vontade, sabendo, ó Deus, que as decisões que foram tomadas debaixo da tua direção. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pela campanha que realizamos para a construção, ó Deus, do nosso novo local. Obrigado, Senhor, por levantar homens e mulheres que de forma generosa doaram, ó Deus, parte de seus recursos para esta reforma. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, porque sabemos que tu és um Deus que é o dono do ouro e da prata, e é aquele que sustenta, é aquele que provê. Queremos também, Senhor, louvar o teu nome pelos nossos irmãos John e Amanda. Os teus filhos, Senhor, receberam um pequenino, ó Deus, enviado por ti durante esta semana. Abençoa, Pai, esta criança, que John, ó Deus, e Amanda sejam guiados por ti para a criação desse pequenino, e que no nome de Jesus eles criem, ó Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome. Queremos também, Senhor, louvar o teu nome pela sogra do nosso irmão Alain, que estava, ó Deus, com Covid, e louvado seja o Senhor, pois ela recebeu alta e está em casa com a sua família. Graças a ti, ó Deus, por isto. Senhor, colocamos diante de ti as nossas petições. Pai, tu conheces o coração dos teus filhos aqui. Tu conheces das lutas, das provas, das necessidades de cada um. Senhor, no nome de Jesus, ouve a oração do teu povo. Ouve o clamor do teu povo, ó Deus. Que a tua vontade, ó Deus, prevaleça. Que diante, ó Deus, do que estamos passando, venhamos descansar e ter a certeza de que tu és um Deus fiel para com a tua palavra, que tu és um Deus que cumpre com as promessas. Senhor, colocamos diante de ti Deise, a mãe de nossa irmã Lidiane, que perdeu o seu esposo. Senhor, que o teu Espírito console o coração da tua serva, como também o coração de sua família. Sustenta, ó Deus, mesmo diante desta perda. O Senhor continue ministrando ao seu coração e ao coração de todos os familiares, que o Senhor continua sendo Deus e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos também, Senhor, te pedir pela missão Atos 29. Missão esta, Senhor, que tem nos ajudado. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Por eles, Pai, estarem disponibilizando recursos para o avanço da tua igreja. Queremos te louvar, ó Deus, também pelos demais parceiros. Graças te damos, ó Deus, porque são parceiros vindos do Senhor. São parceiros, ó Deus, que têm olhado somente para o reino, para o Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa a missão Atos 29 e estes demais parceiros. Queremos também, ó Deus, pedir pelos trabalhos da nova casa, que em breve, Senhor, estaremos ali cultuando o teu santo nome. Te damos graças, ó Deus, por tudo que tem acontecido até o momento. Mas o Senhor sabe das necessidades e do que a tua igreja precisa naquele novo local. Por isso, ó meu Deus, levanta homens e mulheres
que venham ser generosos e venham contribuir, ó Deus, para a construção da tua nova igreja. Deus, iremos ofertar nesta hora. Obrigado pela fidelidade do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua generosidade. Muito obrigado, Senhor. Mas que nesse momento nós possamos ofertar e dizimar com alegria de coração. É assim que oramos, Pai, gratos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ofertemos e dizimemos na casa do nosso Deus, como oramos e como a palavra de Deus nos ensina, com alegria de coração. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Queridos, as crianças podem ir para a sua sala, sigam a professora Cris. Eu acho que é até 10 anos, Cris. 4 a 7 anos, por favor. Sigam a tia Cris, que está aqui à minha esquerda. E nós que estaremos aqui, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18.
Gênesis capítulo 18. No domingo passado nós estudamos um pouco a respeito do sinal da aliança. Deus fazendo este sinal com Abraão por meio da circuncisão. Mas agora, irmãos, nós vamos tratar sobre a visita do Senhor. E nós estamos diante de um texto que, junto com o capítulo 19, formam uma unidade. Eu gostaria de ler com os irmãos apenas o verso de número 1, que diz assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela tua palavra que lemos nesta hora. Pedimos a Ti, ó Deus, a direção do Teu Espírito, pois estamos, ó Deus, tanto os meus irmãos como eu, na dependência do Senhor. Por isso, Pai, fala aos nossos corações, derrame da Tua graça, derrame da Tua misericórdia, e que saiamos daqui, ó Deus, felizes, pelo fato de termos ouvido o Senhor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade. É assim que oramos, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, como eu havia dito, o capítulo 18 e 19 formam uma unidade. Mas por ora nós iremos ver que o capítulo 18 irá nos relatar dois momentos que consistem de um encontro. O primeiro é um momento de bênção e o outro de julgamento. Nós veremos, irmãos, que tudo começa com a aparição de três homens a Abraão, quando ele estava sentado em sua tenda. Estes homens, nós já sabemos quem são, pois Moisés já nos traz essa informação. E eles aqui nesse capítulo anunciam a Abraão e Sara o nascimento de Isaque, como também, ao caminharem para as alturas que permitiam ter uma visão de Sodoma, Deus e Abraão conversam sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Basicamente, queridos, essa é a visão geral que trago para vocês, com o objetivo de entrarmos no texto mais especificamente e tirarmos lições para os nossos dias. Meus irmãos, o relacionamento incrível entre Deus e Abraão confirma o andar de Abraão na presença de Deus. E aí nós perguntamos, como podemos confirmar o nosso andar com Deus? Nós veremos, em primeiro lugar, Abraão e Deus, que você vai encontrar dos versos 1 ao verso de número 9. Vamos ao texto, irmãos. No verso 1 e 2, nos é dito que o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia.
Antes de continuarmos, eu preciso informar que Moisés, de início, novamente, já revela a identidade desses 3 homens que chegaram a Abraão. Um deles é o Senhor e 2 anjos. Verso 2. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Queridos, Abraão estava em uma tenda, como diz os estudiosos, uma tenda de hóspedes. Um lugar bem-vindo para viajantes. É interessante observarmos que o momento deste encontro aconteceu no calor do dia, na hora mais quente. E é nesse horário que os viajantes, irmãos, buscam sombra, buscam descanso. E aqui nesse texto não é diferente. Notem que Abraão não se incomodou em interromper seu descanso de um tempo de trabalho para receber esses viajantes. Como diz João Calvino, indubitavelmente estes homens portavam dignidade, de modo que Abraão concluiria que eles eram dignos não apenas de comida e bebida, mas também de honra. Por isso que Abraão se curva até o chão diante destes homens. Pois bem, ao correr ao encontro destes homens e se curvar, Abraão inicia um diálogo. Verso 3 ao 5, disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Irmãos, ao ver estes 3 homens se aproximando, Abraão, sendo um homem hospitaleiro, novamente ele demonstra isso colocando-se à disposição destes. De fato, queridos, poucos viajam durante esta hora do dia, mas Abraão sabia que a hospitalidade era uma lei importantíssima no Oriente. E com isso ele cumpre essa lei com fidelidade. Abraão, ele se oferece para cuidar basicamente de todas as necessidades implícitas de seus hóspedes. Observe no texto: lavar os pés, descansar, comer. Tudo isso Abraão se apressou em fazer. Vejam os versos 6 ao 8, Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Moisés, meus amados irmãos, está aqui nos informando a imagem íntima de Abraão, o anfitrião perfeito, que corre para preparar um grande banquete para seus hóspedes. Abraão está literalmente ao serviço. Abraão, ele está servindo. Vejam que Abraão, ele se coloca
de pé debaixo de uma árvore. Abraão poderia muito bem ter sentado à mesa e comido com estes viajantes, mas não. Abraão estava ali servindo. Ele ficou de pé debaixo de uma árvore, esperando a qualquer momento uma petição. Traga-me um garfo, traga-me uma colher, traga-me um copo, traga-me um guardanapo. Ele ficou ali de pé, pronto para servir. E após isso, queridos, percebemos o início do diálogo, agora partindo dos hóspedes. Versos 9: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Percebam que aqui é uma pergunta retórica, pois o Senhor sabia o que Sara estava fazendo atrás de suas costas. Mas a pergunta, irmãos, diz um comentarista, comunica a preocupação do Senhor e assegura a atenção de Sara para o anúncio que viria. Meus queridos irmãos, o que este momento de Abraão e Deus tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, é que a hospitalidade deve fazer parte da vida do cristão. A hospitalidade é uma atitude que deve ser praticada pelo crente. Os 3 estranhos eram o Senhor e 2 anjos, mas nada na aparência deles indicou a Abraão quem eram. Mas ao ter comunhão com eles, Abraão descobriu que estava recebendo visitantes da realeza. Estamos, irmãos, exercendo a hospitalidade. Estamos abrindo as portas de nossas tendas para receber pessoas. Dentro dessa hospitalidade, irmãos, está o serviço. Abraão serviu ao Senhor pessoalmente. Abraão era um homem já velho, chefe de um povo, homem muito rico. Abraão poderia ter dado ordens para que seus assessores ou os seus servos viessem fazer todo o trabalho, mas não. Ele o fez pessoalmente. Ele poderia, queridos, ter ignorado esses viajantes. Ele poderia ter feito vista grossa, mas não. E imediatamente Abraão se torna pronto para servir. Abraão correu ao encontro desses visitantes, se apressou para a tenda, correu ao gado, apressou em preparar a comida. Tudo isso, meu querido, sendo um homem já velho. Outra coisa é que Abraão, praticando esta hospitalidade, ele não fez sozinho. Como temos dito aqui, irmãos, Abraão tem sido um bom discipulador. Ele não fez sozinho, ele permitiu que outros cooperassem também com aquele momento. Abraão deu a oportunidade a outros de servirem, de experimentar essa bênção de servir. É uma bênção, meu irmão, servir à casa de Deus. É uma bênção servir ao Senhor. É uma bênção servir aos outros. Vejam que Abraão, sendo um bom sacerdote do lar, ele envolveu sua casa no serviço, ele envolveu seus servos.
Ele não quis fazer tudo sozinho, mas ensinar a sua casa essa atitude, uma atitude de servir, mostrar a sua casa aos seus servos, que é uma bênção servir. E como Abraão, ele era um bom discipulador, observamos que a sua casa atendeu prontamente aos seus pedidos. Nós vemos que Sara, por exemplo, não questionou. Sara não murmurou. Os servos de Abraão, os assessores de Abraão não murmuraram. Mas quando Abraão chegou a Sara, Sara, precisamos servir, servos, precisamos servir, todos prontamente atenderam a solicitação de Abraão. Todos entenderam, todos atenderam prontamente aos pedidos de Abraão. Por quê? Porque eles sabiam que é bênção servir ao próximo. Um comentarista nos diz, queridos, que ao estudar a biografia de grandes homens e mulheres de Deus, ele aprendeu que os servos dedicados do Senhor incentivam e inspiram outros a servirem a Deus. Sirva a Deus e incentivem outros a servirem também. Não queira fazer tudo sozinho, mas compartilhe o serviço. Chame para perto a sua casa, chame para perto o seu irmão e sirva ao Senhor. Algo também importante, queridos, dentro desta hospitalidade, é que Abraão foi generoso. Vejam, ele deu o melhor daquilo que ele tinha. Ele escolheu o melhor novilho, coalhada e leite. Ele não deu o resto. Ele não deu a sobra. Mas ele deu àqueles viajantes o melhor. Abraão ainda não sabia que estava diante do Senhor e de seus anjos. Abraão foi generoso, meu querido. Abraão não poupou esforços. Abraão deu o melhor que ele podia dar. Meus amados irmãos, nós precisamos ser bons hospitaleiros. Ser hospitaleiro é ser cristão, irmãos. Quando tratamos bem as pessoas, estamos compartilhando o amor que recebemos de Deus. A hospitalidade, assim como o amor, é prático e requer de nós atitudes. Ser acolhedor, receber bem as pessoas, é ser testemunha do amor de Deus. Vejam o que diz o autor aos Hebreus, capítulo 13, verso 2: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram a anjos. O apóstolo Pedro, queridos, em sua primeira carta, capítulo 4, verso 9, nos diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 13, nos diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Por que, irmãos, nos nossos dias,
essa hospitalidade não é tão praticada. Um dos motivos, João Calvino, em sua época, respondeu essa pergunta, e sua resposta vale para hoje também. Ele disse assim: naquele tempo havia mais honestidade do que a deslealdade, de modo que o direito de hospitalidade poderia ser exercido com menos riscos. Portanto, o grande número de hospedarias é uma evidência de nossa depravação e prova que elas surgem de nossa própria culpa, e que o principal dever da humanidade se tornou obsoleto entre nós. É mais fácil, é mais cômodo, é melhor dizer para um viajante, para um visitante: olha, vou te levar para um hotel, para um quarto em um hotel, onde você ficará hospedado. É mais fácil, é mais cômodo, é melhor. Quando chega um missionário, quando chega um seminarista, quando chega um pastor, para a igreja é melhor colocá-lo em um bom hotel. É mais cômodo do que receberem na sua própria casa, do que se dispor a dizer: olha, a minha casa, o meu lar, a minha mesa, a minha comida está à disposição para atender a estes irmãos. Um outro motivo, queridos, de não termos visto esta hospitalidade sendo praticada, é a falta de intimidade do crente com Deus. A ausência de intimidade traz uma falta de sensibilidade. E com isso tratamos as coisas meramente no âmbito carnal. Esquecemos que temos que agir no Espírito. Ao praticar a hospitalidade, estamos servindo, irmãos, ao Senhor. E, consequentemente, o Senhor nos dá frutos duradouros e abundantes. Na verdade, ser hospitaleiro é um dos requisitos para a igreja local. Porque ao servir a outros em amor, servimos a Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, promoveremos, irmãos, a propagação da verdade de Deus. Anote e leia depois em casa Mateus capítulo 25, a partir do verso 34. E 3 João 5 ao 8. E você verá isso. Que a hospitalidade é um dos requisitos para a igreja. E que ao servir aos outros em amor, estamos servindo a Jesus. O relacionamento incrível entre Deus e Abraão, queridos, confirma seu andar na presença do Senhor. Veremos em segundo lugar o momento de Abraão e a sua esposa, que você vai encontrar dos versos 10 ao 15. Pelo fato de Abraão ser fiel ao Senhor, Abraão, irmãos, tornou-se um canal de bênçãos divinas para a sua esposa e posteriormente para a família. Sara tinha um papel importante a desempenhar na realização do plano de Deus. Olha o que diz o verso 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Encontramos aqui
um indício claro de que o orador é o Senhor, visto que apenas Ele pode prometer vida a partir de esterilidade e declínio. Somente Ele. E novamente, querido, João Calvino nos diz que Deus promete que viria no justo e devido tempo de dar à luz, para que Sara se tornasse a mãe de um menino vivo. Moisés agora nos relata as condições físicas dos pais do futuro Isaque, como também a resposta de Sara ao ouvir a promessa do Senhor. Ele diz no verso 11 e 12, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? O texto hebraico literalmente nos diz que Sara já não experimentava mais o ciclo das mulheres. O corpo de Sara estava morto em termos de procriação, irmãos. Mas observem, o Senhor veio lá do céu para anunciar a Abraão e Sara algo que eles tanto almejavam. Essa notícia era tão incrível, irmãos, que Sara riu e perguntou se uma coisa dessas poderia acontecer a dois velhos. E aí vem o verso 13 e 14 dizendo, mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Eu não sei se você lembra, mas Abraão riu quando o Senhor foi ao seu encontro no capítulo 17, ao noticiar que eles teriam um filho. Ambos riram incrédulos da promessa de Deus. E Deus, irmãos, diante dessa atitude de Sara, verbaliza seus pensamentos secretos. Deus revela aqui o pecado de Sara. Por que ela riu? Diante disso, irmãos, o Senhor traz novamente uma pergunta retórica, e essa pergunta revela quem Ele é. Revela que Ele é Deus e que tudo é possível. Um comentarista nos diz que o Senhor repreendeu a Sara, porque ela pôs o poder de Deus dentro dos limites de sua própria compreensão. Sara basicamente colocou Deus dentro de uma caixa. E diante dessa revelação de Deus, do seu pecado, diz o verso 15, Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Meus amados, a Bíblia não encobre os pecados de seus servos e servas da fé. Lembrem, o pecado de Abraão já tinha sido revelado no capítulo 12. E aqui não é diferente. Mas observem essa repreensão do Senhor.
é acompanhada de encorajamento. Um comentarista nos diz: isso é tanto uma repreensão restauradora quanto um sinal de encorajamento. Aquele que lê os teus pensamentos, Sara, pode abrir teu ventre. Sara, mesmo você pecando, dizendo que não riu, mentindo, eu quero te dizer que eu posso abrir teu ventre. Amados, é de se saber que, quando duvidamos de Deus, questionamos tanto sua veracidade quanto sua capacidade. Podemos até perguntar: Ele cumpre suas promessas? Ele tem poder de realizar aquilo que se compromete a fazer? A resposta é claro que sim, meu querido. Em Gênesis capítulo 18, verso 14 nos diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Quer provas? Leamos o que Jó disse no capítulo 42, verso 2: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Veja o que Jeremias disse no capítulo 32, versos 17 e 27. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Diz o Senhor. Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21, ele nos diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ah, irmãos, algo difícil para Deus? Há algo impossível para o Senhor? Por que duvidamos? Por que nos balançamos? Será que Ele consegue? Será que Ele irá fazer? Será que Ele cumprirá? O Senhor está dizendo: há algo impossível para mim? Deus conhece o seu coração, meu irmão. Deus conhece de suas lutas, das provas que você tem passado, das dificuldades, das necessidades. Deus sabe do tempo que você tem chorado, das lágrimas que você tem derramado, dos anos que você tem clamado. Mas eu quero dizer para você hoje: não desista, creia. Deus, Ele é poderoso e não há nada impossível para Ele. Nada. Se Deus, irmãos, faz uma promessa, tenhamos a certeza de que tem poder de cumpri-la e continuará sendo fiel, mesmo que nós não tenhamos fé. É o que diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 13: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É o que diz Números 23, verso 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir?
Acaso promete e deixa de cumprir? Irmãos, o poder de Deus não deve ser limitado pela razão humana. Como diz um comentarista, não é de surpreender que em casos difíceis fracassemos ou que sucumbamos diante das dificuldades. O caminho de Deus, porém, é bem diferente, pois lá do alto, por sua sublime exaltação, Ele olha com menosprezo para aquelas coisas que nos assustam. Não há nada impossível para o Senhor. Nada. Deus, Ele é onipotente. Amém, meus irmãos? De fato anima o amém. Mas eu quero que você entenda isso, meu querido. Eu não estou dizendo aqui que você não crê no poder de Deus. De forma nenhuma. O problema é, mesmo confiantes, ainda duvidamos das promessas de Deus por diminuir o seu poder. Paulo, amados, em sua carta aos Romanos, capítulo 4, ele rende louvor à fé de Abraão, ao dizer que ele não considerou o seu corpo já envelhecido, mas deu glória a Deus, porquanto estava convencido de que ele poderia cumprir o que havia prometido. Sim, ok, Paulo disse isso, mas o problema foi o fato de ambos, Abraão e Sara, terem diminuído o poder de Deus por causa das circunstâncias. Uma das maiores provas, irmãos, de que Deus cumpre as suas promessas é quando olhamos para Cristo. Olhe para Cristo e veja a promessa cumprida. Ele nos prometeu que enviaria um mediador, um redentor, o resgatador, aquele que teria que traria vida e vida em abundância. Isso, irmãos, é uma promessa declarada em Gênesis capítulo 3. Olhe para Cristo e veja a promessa cumprida. Não há nada impossível para o nosso Deus, irmãos. E diante desta cena, nós somos alertados que não podemos nos esconder do Senhor. Como diz o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Como vimos, o Senhor trouxe à luz o pecado de Sara. Ele pode fazer isso hoje também, irmãos. Precisamos entender isso, que mesmo fazendo algo que os olhos humanos não possam ver, o Senhor está presente e vendo. Por isso que um comentarista nos diz que quando o Senhor nos reprova, não podemos levar vantagem por meio de evasivas, porque Ele resolverá imediatamente nosso caso com uma única palavra. Devemos ter cuidado para não imitarmos a insolência dos que zombam de Deus com falsos pretextos e, por fim, apressam-se para de modo grosseiro desprezá-lo. Por isso, queridos, se pecarmos, confessemos os nossos pecados com toda a sinceridade. Que possamos dizer como salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sara, querido, se arrependeu de sua incredulidade e juntamente com o marido confiou em Deus, pois o Senhor lhes deu um filho prometido. Que relacionamento incrível, irmãos, é este
entre Deus e Abraão, que confirma o seu andar na presença dele. Como podemos confirmar o nosso andar com Deus, então? Em terceiro e último lugar, veremos Abraão e os perdidos, que nós encontramos nos versos 16 ao 33. Entramos agora no segundo momento deste encontro de Deus com Abraão, que é o momento de julgamento. Vejamos como se deu esse momento, irmãos, verso 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Nós vimos estes mensageiros trazendo esperança e vida para Abraão e Sara, e agora ele está trazendo julgamento e morte para o povo de Sodoma e Gomorra. Então, mais uma vez, se inicia um diálogo nesse segundo momento, a partir do verso 17 ao 19, que diz: Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Moisés, irmãos, ele registra este diálogo, a fim de explicar a verdadeira natureza da discussão que segue. Um comentarista nos diz que esse diálogo entre o Senhor e Abraão é para o benefício de Abraão, para desafiá-lo a agir com sabedoria e nobreza em prol da justiça. Deus, irmãos, preza tanto pelo seu servo, que revela o seu plano, não o deixa em oculto, como também está ensinando esta nação que precisa aprender sobre a justiça, a começar por seu pai Abraão. Por isso, meus irmãos, quando lemos no texto, pois eu o escolhi, literalmente o Senhor está dizendo, eu o conheci, isto é, eu tenho um relacionamento íntimo com Abraão. Deus, irmãos, então agora Ele ordena que todas as gerações sigam o caminho do Senhor, ou seja, tenham sempre uma conduta correta que venha levar a um destino certo, em virtude do relacionamento da pessoa com o Senhor. Este caminho, irmãos, é todo o curso da vida vivida, em conformidade com a obrigação pactual. E logo após isso, Moisés, ele nos informa mais alguma coisa desse diálogo. Olha o que diz os versos 20 e 21. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Como juiz da terra, o Senhor recebe todos os clamores referentes a maus tratos. Ele passa a ter essa atitude para com Sodoma e Gomorra. E diante desse relato do Senhor, o texto nos diz que Abraão se aproxima. Abraão ouve o que o Senhor está dizendo sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão se aproxima e conversa com o Senhor. Vejam aí, verso 23. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade?
Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de te fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão. Eu já tinha dado um basta em Abraão já. Eu já tinha dado um basta. Para lá, meu filho. Tchau. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Queridos, este diálogo de Abraão demonstra que ele intercede e defende a justiça. Os argumentos de Abraão para poupar Sodoma fundamentam-se numa preocupação com a justiça, não apenas com a presença de seu sobrinho Ló naquela cidade. Um comentarista nos diz que, agindo como aquele que foi escolhido para promover vida, Abraão propõe que o futuro de todos seja determinado não pelos ímpios no meio da comunidade, mas pelos justos. E Deus concorda, irmãos. Ele sempre poupa os justos quando ele julga uma nação. Nós vemos isso nos casos de Raabe, lá em Josué capítulo 2. Lá em Jonas, capítulos 3 ao 4, a respeito da Assíria. E Israel, irmãos, Deus poupando Israel, lá em Ezequiel capítulo 14. Este diálogo de Abraão foi feito, irmãos, com um profundo respeito e humildade. Abraão, ele não falou de qualquer jeito. Abraão, irmãos, aqui evidencia suas qualidades de liderança, em sua ousadia, sabedoria moral e suas falas hábeis dirigidas a Deus. Jamais devemos pensar que Abraão está desafiando Deus. Não, irmãos. Abraão aqui, ele está declarando fé no caráter justo de Deus e como um canal para o cumprimento divino. O que encontramos aqui é um grande homem, intercessor pelos perdidos. Mas percebemos que já está estabelecido que o julgamento sobre Sodoma e Gomorra é justo. Abraão não está questionando o Senhor se ele é justo ou não é justo.
Ele sabia muito bem que Deus é justo. E ele iria julgar Sodoma e Gomorra. Abraão, irmãos, está apenas declarando sua fé no caráter justo de Deus. E nós veremos no próximo domingo, no capítulo 19, o Senhor fazendo chover o julgamento do céu em Sodoma e em Gomorra. Mas diante disso, tudo que lemos, irmãos, o amigo de Deus intercede pelos perdidos. Abraão intercede pelos perdidos. Isso nos lembra que o ministério de Jesus no céu, agora mesmo, é um ministério de intercessão. É o que Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 4, verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Em momento algum, irmãos, somos mais parecidos com Cristo do que quando estamos intercedendo por outros. Não basta ser apenas uma bênção no lar, devemos também interceder pelos perdidos, levá-los ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do nosso Salvador. Charles Spurgeon disse certa vez, se eles, os pecadores perdidos, não querem ouvir você falar, não podem impedi-lo de orar. Zombam de suas exortações, não podem perturbá-lo enquanto ora. Está longe demais para alcançá-los, suas orações podem chegar até eles. Declaram que nunca mais o ouvirão, nem verão seu rosto. Não se preocupe, Deus tem uma voz que não pode deixar de ouvir. Fale com Deus, e Ele tocará o coração deles. Por isso, irmãos, que para ser um intercessor, se faz necessário conhecer o Senhor. Se faz necessário ser obediente à vontade dEle. Quando estamos próximo do nosso Senhor, nós passamos a aprender a ter intimidade e com isso saberemos sobre o que orar. Nós vimos no texto o Senhor dizer, verso 19, eu o conheço. É aquilo, irmãos, que Cristo disse lá em João capítulo 15, verso 15, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Precisamos, irmãos, interceder pelos perdidos, mas para isso é preciso conhecer o Senhor. Para isso é preciso obedecer à sua vontade. Esta obra de intercessão de Abraão se deu pelo fato dele ter se aproximado do Senhor. É o que diz Tiago, capítulo 4, verso 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Meus irmãos, eu tenho visto que muitos estão procurando e se esforçando para terem uma vida física saudável. Isso é bom. Não nego que procuro também. Não nego. Procuro fazer exercícios físicos. Procuro ter uma boa alimentação. Isso, irmãos, é ótimo. Mas o que me deixa intrigado é que muitos não têm essa mesma intensidade, esforço, empenho
em ter uma vida espiritual saudável. Se abstêm de tantas coisas, se policiam de várias formas, investem tanto para terem essa vida física saudável, mas na vida espiritual é um obeso de último grau. Não se esforçam para lerem as Escrituras, bons livros cristãos, orações, serviço. Se envolvem em tantas coisas deste mundo, mas se esquecem de se envolverem com as coisas do Senhor. Eu não falo somente nesta área de se ter um corpo físico saudável, de se empenhar. Mas o que temos visto, irmãos, é um empenho desenfreado nas coisas deste mundo. É um empenho grande no trabalho para se ter uma melhor casa, um melhor carro. É um empenho desenfreado nos estudos para ser o melhor. É um esforço, irmãos, desenfreado em tantas coisas neste mundo. Mas nós vemos que não há a mesma intensidade quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus. Muitos até acordam cedo para fazer exercícios físicos. Isso é bom. Mas acorde cedo, meu irmão, para ler e estudar as Escrituras. Passe um tempo na academia exercitando os seus músculos, ok, mas passe tempo de joelhos, orando a Deus. Jesus disse, irmãos, em Mateus capítulo 9, verso 36 ao 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Nós estamos olhando assim também, irmãos. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, o negócio não está fácil. Estamos vivendo tempos difíceis. Estou me lembrando de um videozinho que eu vi na internet, que o menino dizia assim, minha avó Didinha me dizia, meu filho, tu vai ver coisa. E estamos vendo, irmãos. Estamos vendo, irmãos, que Jesus já está próximo. Que Ele está voltando. Ele está às portas. Se empenhe, meu querido. Se esforce. Tenha desejo de ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque daí você passará a ser como Abraão, um intercessor pelos perdidos. Um dos motivos que abastece o desejo de interceder pelos perdidos é paixão pelas almas. Você tem paixão pelas almas? Isso é a missão da igreja. Eu preciso ter paixão pelas almas, irmãos. É melhor do que estar aqui em cima pregando. O que deve arder o meu coração primeiramente é paixão pelas almas.
acima de qualquer coisa, paixão pelas almas. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 10, verso 14, ele nos diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? O sincero e forte desejo de ver os oprimidos libertos, os angustiados felizes, irmãos, e os perdidos salvos, moveu o coração de Cristo rumo à cruz. Isso deve mover também o seu e o meu coração. De fato, meus amados, o relacionamento entre Deus e Abraão trouxe confirmação do seu andar de forma irrepreensível na presença dele. Esta visita íntima do Senhor da aliança a Abraão, ela antecipa a encarnação de Cristo Jesus e o nosso banquete com Ele, quando Ele vier naquele dia em glória. Meus queridos, entendam que Deus irá cumprir tudo que está em sua palavra. Ele salvará todo aquele que foi escolhido por Ele. Não duvide das promessas do Senhor. Confiemos que Ele irá nos levar para a nova morada. Amados, Ele já cumpriu sua grande promessa, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Que nessa manhã, irmãos, apenas creiamos que não há nada impossível para o Senhor e sigamos em frente. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orar a Deus. Coloque sua vida diante de Deus e diga: Senhor, que o meu relacionamento contigo seja a cada dia confirmado no meu andar em tua presença. Clame a Deus por graça e misericórdia. Coloque sua vida, meu querido, diante do altar do Senhor. Morrendo em meu pecar, jamais pensei ser um dos teus, por um rebelde eu ser. Se antes não me amasses, Deus, não ia te querer. Fiquemos de pé. Mas ao seguir em perdição, sem custos calcular, mudaste a minha condição e vieste a cruz mostrar. Ali eu vi o amor de Deus, sofreste em meu
Levaste o juízo que era meu, pra graça eu desfrutar. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Só Deus, Senhor, eu quero ser, viver pra demonstrar que a força pra te obedecer jamais de mim virá. Pai, me salvaste, vem me usar como convém a ti, e então pra sempre vou cantar, só me glorio em ti, e então pra sempre vou cantar, só me glorio em ti. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Cantemos aleluia. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã, agradecer a ti, ó Pai, pelo culto que prestamos ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de cantar ao Senhor, de orar ao Senhor e de ouvir a tua voz. Nos leve em paz, ó Deus, para os nossos lares. Nos dê um restante de dia abençoado na tua presença. Uma semana, ó Deus, que venhamos testemunhar de ti, nos apresentar de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Livra-nos do mal, das tentações, sejam elas vindas do mundo, da carne ou do diabo. É assim que oramos, Pai de amor, gratos a ti no nome do teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus nos abençoe, irmãos. Saí daqui pela minha esquerda uma fila, a outra lá por trás e assim sucessivamente.